Olá, todas e todos e todos que estão por aí. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Aspas Comenta. Hoje a gente vai comentar a história em quadrinhos Duplo Eu, da autoria da Navi e da Audrey Leiney, aqui, que foi publicada em 2019 aqui no Brasil pela editora Nemo. Mas antes de falar dela, eu vou contar um pouquinho, e também, claro, falar aqui das nossas convidadas que vão comentar junto com a gente. Eu vou primeiro agradecer a parceria que a Nemo está fazendo com a gente também, de ter enviado essa história em quadrinhos para nossas convidadas, e avisar para vocês que essa história em quadrinhos, para quem quiser conhecer, está com desconto hoje, dia 8 de junho, e amanhã, dia 9, com o cupom Duplo Eu, que você pode ir lá no site da Nemo colocar para ter um desconto de 30% sobre essa obra. E conhecer também os outros histórias em quadrinhos em catálogo da Nemo, que também estou com alguns descontos aí pelo Dia dos Namorados. Então, deixo aí o convite e, novamente, agradeço a parceria da Nemo com a gente, com a Aspas, para a gente fazer esse Aspas Comenta. Espero que seja a primeira de muitas. E também já vou deixar o nosso jabá, claro. Vocês que estão acompanhando a gente, que ainda não nos conhecem, nós somos a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Sim, existe gente nesse país que pesquisa história em quadrinho e isso é coisa muito séria. Inclusive, o Brasil é um dos países pioneiros em pesquisa de histórias em quadrinhos, ali desde os anos 70, pelo menos. Estamos aí firmes e fortes, aspas, quase completando 10 anos de existência, com pesquisadores de todos os lugares desse país e também de fora, né? Temos aí vários associados de outros países e brasileiros que estão vivendo agora fora do país também. Então, se vocês quiserem nos conhecer, saber o que a gente faz, tanto na área de pesquisas, como os artistas que fazem parte também da associação, acompanhe a gente, siga as páginas no Facebook, no Instagram e no YouTube, que vocês vão conhecer um pouquinho mais das atividades que a gente propõe, tanto acadêmicas, como os eventos, as publicações, os dossiês que a gente faz, abertura de chamamento, como essas atividades artísticas, esses bate-papos e as lives que a gente promove. Então, já que vocês estão aqui no Facebook, já segue a gente e também no Instagram, para onde essa live vai mais para frente. E no YouTube. Então, gente, para esse aspas comenta de hoje, dessa história em quadrinhos, essa autobiografia que foi escrita pela Navi, a Navi, ela nasceu em 1982 em Paris, onde mora até hoje, iniciou sua carreira nos quadrinhos, colaborando com a Colaboração Horizontal, com a Carole Morel. Como roteirista, também é redatora de publicidade, também é jornalista e apresentadora de TV. E essa é a sua primeira história em quadrinhos publicada aqui no Brasil, né, uma autobiografia. Os desenhos são de autoria da Audrey Leiney, que também nasceu na França, nasceu em Rouen e mora em Paris. Participou, né, passou por várias escolas de artes e se tornou animadora em 3D. No momento, ela divide seu tempo entre produções de filmes de animação e histórias em quadrinhos, e essa foi a sua primeira graphic novel, né, sua primeira história em quadrinhos, retratando essa autobiografia, que traz um tema que a gente quer super debater, porque é absolutamente urgente falar de questões ligadas a corpos dissidentes, a gordofobia e a essa ditadura dos corpos que a gente vive, da autoimagem, da imposição de uma forma de ser estética, que nós estamos, inclusive, não só nos quadrinhos, né, mas pensando a partir das histórias em quadrinhos também, combatendo muito veementemente esses corpos aos quais nós somos constantemente referenciados como corpos padrões. Então, para essa conversa, tenho um super prazer de chamar, de convidar a se juntar a nós aqui, a Jéssica Balbino e a Carol Ito. A Jéssica Balbino é jornalista, mestre em comunicação e acredita que pode transformar o mundo através das narrativas. É criadora e editora do Margens, projeto que difunde conteúdo sobre mulheres periféricas na escrita. Curadora de eventos literários em todo o país, podcaster, professora de cursos livres e autora dos livros Hip Hop, A Cultura Marginal, Traficando Conhecimento e Gasolina e Fósforo, Meu Corpo em Chamas, que está no Prelo.
Esperamos o lançamento aqui em breve. E também estuda psicanálise. Carol Ito é quadrinista e jornalista, mestre em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com uma pesquisa sobre mulheres que publicam webcomics no Brasil. Faz quadrinhos desde 2014 e trabalha com temas ligados a comportamento, gênero, sexualidade e política. Autora da série de tiras Novo Anormal, publica no Instagram e na revista TPM aos domingos e é criadora do Políticas, @politicashq, projeto de divulgação de quadrinhos políticos feitos por mulheres e pessoas não binárias nas redes sociais. Em 2020, foi indicada ao Troféu Ângelo Agostini na categoria Melhor Cartunista. Então, bem-vindas. Agora, vou pedir para você desmutá-las aqui. Bem-vindas, obrigada por terem topado essa conversa com a gente. E já vou começar, então, perguntando de cara, assim, né? Para uma jornalista e para uma quadrinista, qual foi o impacto de ler essa obra, né? Que para mim foi super impactante por várias questões, e aí eu queria ouvir, a partir dos seus referenciais, das suas vivências, como é que essa obra chegou aí em vocês. Se quiser começar, a Jéssica, depois a Carol, fiquem à vontade. Tá, joia. Queria começar dando boa noite, agradecendo muito a possibilidade da gente estar aqui, né, em tempos tão difíceis e tão árduos, a gente conseguir criar brechinhas no nosso cotidiano para ter uns espaços, para ter essa troca, para ter conversa. É muito importante para mim, me dá esperança, enfim, me dá um quentinho no coração para a gente continuar. Então, obrigada por essa possibilidade. Estou muito feliz porque eu estou com duas mulheres que eu admiro muito, acompanho já o trabalho da Carol há bastante tempo, há muitos anos, e sou muito fã. E acompanho a Sabrina há menos tempo, mas já gosto muito, então estou muito feliz, quero agradecer a Aspas pelo espaço, enfim, por a gente poder estar aqui, a editora Nemo por essa parceria, por ter, enfim, enviado os livros, somado e acreditado nessa ideia, então estou muito feliz, já aí feito esse protocolo. Dizer como é que a obra bateu para mim, eu não conhecia a obra, eu já tinha visto uma amiga minha que também é uma mulher jornalista gorda e que escreve, né, uma escritora lendo, ela fez um post no Twitter, eu lembro que eu tinha ficado, falei, vou ver e tal, e aí os dias foram passando, acabei não pegando, e aí a Sabrina me indicou, eu entrei em contato com a editora e aí me enviaram o livro. Ela me bateu de diferentes maneiras, assim, né? Eu li num primeiro momento e depois reli agora para a gente fazer aqui a conversa, e eu acho que é legal falar disso, porque a gente vai mudando e a gente vai se transformando, né? Eu tive uma identificação com a personagem da HQ até um certo ponto, então assim, até o momento em que ela vem sofrendo várias coisas, enfim, vai atravessando, e aí chega um ponto do livro que ela tem uma virada, né? E talvez essa virada, quando ela descobre esse duplo e ele ela tenta eliminar ele de alguma maneira, talvez ali tenha me causado algum incômodo, talvez eu não tenha me identificado tanto, e aí nessa não identificação talvez seja também uma forma de me identificar com um sinal trocado aí ao contrário, e aí me deu uma certa, enfim, fiquei um pouco incomodada, mas, de modo geral, eu gostei muito. Eu gostei porque eu nunca tinha visto uma história em quadrinhos sobre o tema, né? Então, sobre um corpo gordo, sobre uma mulher gorda. Eu gostei da maneira como ela é retratada. Então, ela é uma mulher que ela tem uma vida e ela tem uma vida relativamente normal. Então, ela é casada, ela tem filha, ela trabalha, ela está vivendo a vida, né? E isso é tratado do lado de dentro. Não é uma coisa que é caricaturizada, tipo, ela é uma caricatura de uma personagem gorda e tal. E isso eu acho que é muito importante porque faltam personagens assim, né? É muito difícil e é muito raro, inclusive na literatura, a gente encontrar isso, a gente vê essa representação de formas, né, e de conteúdo de pessoas gordas. Então eu gostei muito. No final das contas, por menos que eu tenha pessoalmente me identificado em vários pontos, eu acho que abre para um debate muito importante e muito sensível. E por isso até que a gente veio parar aqui, né, porque a gente tem trocado
bastante em diferentes momentos sobre esse tema. Então, eu acho que tem muito a ver. E é isso, assim, eu fico muito feliz que o livro exista, eu acho que é um livro muito bem feito, é um traço muito bonito, é um livro que tem um cuidado, é um livro que eu imagino que ele deve ter passado por vários processos, assim como a autora da HQ, então eu gosto muito, eu acho que ele falta chegar para mais pessoas, então eu espero que quem está assistindo a gente aqui fique interessado. Vou lembrar que tem esse cupom de desconto de 30% de desconto do preço de capa, que é o duplo eu, no site da editora Nemo, então é só ir lá e usar esse cupom, vale hoje e amanhã. E é isso, eu espero que mais pessoas conheçam. Eu acho que é um livro que precisa ser lido e precisa ser debatido. Eu acho que ele traz várias questões que talvez tenham atravessado a autora em algum momento e que atravessam diferentes tipos de corpos, né? Bateu para mim de um jeito, para Sabrina de outro, para Carol de outro, mas inevitavelmente atravessou a gente, a nossa existência de alguma forma, né? E é isso. Ai, Obrigada, posso falar Jéssica. então agora? Vai, Carol. Vai. Primeiramente, né, não tinha nem roupa para estar aqui, porque é muito chique estar com a Jéssica, que eu sou fã, e eu sempre exalto, né, o trabalho dela nas minhas redes, e para ela diretamente, né? E a Sabrina também, né, essa grande cabeçona que temos entre nós aqui, e eu tô super me sentindo muito chique mesmo. E a minha contribuição, acho que para esse papo é mais nesse sentido da escuta, né, e de falar como quadrinista, né, que essa obra, Brigada Aspas também, né, tem que terminar aspas, e a Nemo, que também, que enviou o livro para eu ler, que eu não conhecia, inclusive, eu não me lembro nem de ter ouvido falar, na época que ele é de 2019, né, se não me engano, e eu não tenho lembrança de ter passado por ele, assim, o que é problemático, né? Porque são duas autoras e é realmente um trabalho muito incrível em termos de quadrinhos, né? Então, eu acho que para mim impactou muito as soluções gráficas, né, que a artista usa, e até queria contextualizar um pouco a questão do título, né, que chama o duplo eu. E o duplo eu é uma metáfora sobre essa mulher protagonista, né, que é a própria Navi, enquanto fez como um quadrinho autobiográfico, é uma metáfora de que ela, enquanto mulher gorda, ela carregava uma outra mulher, com o peso médio de uma outra mulher no corpo dela, então era como se ela, essa gordura em excesso, né, esse corpo que na história é visto como algo que está sobrando, do qual ela tem que se desfazer, é o peso de como se fosse uma mulher da idade que ela tinha, né, acho que é 30 ou 40 anos, não tenho certeza. Então, de cara eu vi que por que fizeram um quadrinho, né? Imagino que justamente por isso, porque é uma ideia já muito visual, né? Essa ideia de ter dois corpos dentro de um, né? Então, o quadrinho te dá essa possibilidade de brincar com isso, né? De narrar de forma gráfica esse conflito que ela vive, né? Essa dualidade que ela vive o tempo inteiro, que é isso, né? Eu transfiro, né, minhas angústias ou eu uso esse segundo eu como uma muleta, às vezes, para me sentir mais confortável dentro do meu corpo, ou mesmo para rejeitá-lo, né? Então é como se ela tivesse um alter ego ali com o qual ela fica o tempo inteiro em crise, né? O tempo inteiro lutando, né, contra e às vezes a favor. E isso traz uma complexidade muito incrível, né, para a narrativa, né, de ter essa coisa do alter ego no quadrinho é muito comum, né? Eu estudei isso no mestrado e várias artistas pelas quais eu passei, né, eu acompanhei o trabalho de publicação de quadrinhos na internet, elas trazem esses personagens que são como uma voz externa, né, que fica ali, tipo, martelando ideias, que fica trazendo pensamentos obsessivos, ou criticando, punindo, cobrando, né, isso é muito comum, assim, eu acho que eu percebi isso, sei lá, eu não lembro o número exato, mas foi mais da metade das obras que eu analisei, né, nesse quadrinho ele é o centro, né? Esse alter ego é o centro da história, porque é com ele que a personagem está interagindo o tempo inteiro, porque ele é parte dela, né? Então achei essa metáfora muito, muito inteligente, assim, muito incrível. E esse peso dessa segunda mulher veio justamente, acho que até pode ser um ponto para a gente começar a discutir, que ela ouviu essa questão de ter duas mulheres dentro dela, né? De ter um outro eu dentro dela por conta de uma nutricionista, né? Que
que fala, se você tem problema nas articulações, problemas de saúde, porque você está carregando uma mulher com o seu peso médio dentro de você, né? E ela falou, foi uma das milhares de tentativas de buscar tratamento, né? E uma dessas milhares, essa médica, essa nutricionista falou isso para ela. Então esse foi o gatilho, né? Imagino, para ter criado esse quadrinho. E o traço, assim, né? Não preciso nem comentar que é belíssimo, é super minimalista, ao mesmo tempo super expressivo, né? Então é uma obra que realmente devia ter mais, né, repercussão, né? Devia ser mais falada, porque é um trabalho de altíssima qualidade que fala de um tema que realmente, né, a gente ficou até debatendo, tipo, quem chamar para essa live, né, uma artista que lide com esses temas. Eu estou lidando com esses temas agora na produção do meu livro, que ainda está na fase de roteiro, mas eu pensei muito sobre a questão do corpo, né, porque é um livro que fala de sexualidade feminina, então não tem como falar de sexualidade, né, vivendo no Brasil, com uma personagem que vive no Brasil, que não fale de corpo, né, e de pressão estética, e de gordofobia mesmo, né? Uma questão que acaba passando, e eu fiquei com muitas dúvidas, né? Até a Jéssica generosamente me deu uns toques e me falou, me deu opiniões sobre alguns trechos que eu escrevi e tal, e até agradeço muito, acho que, enfim, eu fico super receosa de, sabe, o maior medo que seja um desserviço, sabe? Porque é uma causa tão delicada, tão sensível, e eu tenho muito medo de que isso reverbere de uma maneira, sabe, totalmente negativa, né, para quem está querendo, né, falar sobre corpos dissidentes de uma forma mais saudável, não saudável no sentido de saúde, mas com mais conforto, né, com mais acolhimento, enfim. Então, eu estou relatando já essa angústia aí que talvez a Jéssica queira comentar. Mas é isso, eu posso falar mais um pouquinho depois, mas enfim, eu acho que foi esse o impacto inicial. E também tem a questão só para terminar, eu sou uma mulher que não sou, né, considerada o exemplo da magreza, mas sofro pressão estética, assim como todas nós, né? Eu acho que não tem muito como fugir disso. Mas eu me identifiquei muito com as angústias dela em relação pegando para a minha vivência, né? Que é com depressão. Sou diagnosticada há muitos anos, né? Há uns 8 anos, com tendência a transtorno de ansiedade e depressão, e estou sempre às voltas com isso, né? Sempre tendo uma crise aqui, outra ali, melhora, depois piora. E essa personagem, ela tem vários momentos que esses pensamentos, né, invasivos que vêm na forma do alter ego dela, eles parecem muito com um pensamento depressivo, né, aqueles pensamentos obsessivos que você fica martelando o tempo inteiro, e aquele... deixa eu só ver se eu anotei alguma coisa sobre isso. Enfim, acho que eu posso até aprofundar mais isso, mas eu acho que essas angústias delas também podem comunicar com várias outras pessoas, né? Além da questão do corpo em si, sabe? Eu só queria falar sobre isso, assim, sobre essa coisa das angústias, porque a sensação que eu tenho com o livro, e até com o título dele, é que ela atravessa praticamente um processo analítico, assim, né, em que ela tem que dar conta desse duplo dela, e que é inerente a qualquer corpo, né, não só a um corpo gordo. É claro que daí ela vai falar dessas especificidades e de como isso aparece para ela, né, e o livro acho que ele é até muito didático em vários pontos, tipo, ela fala da questão de ser ou não pejorativo chamar alguém de gordo, ele explica a questão do IMC como fórmula de medida, enfim, ela explora vários aspectos, assim, né, da obesidade, que eu também é um termo que eu não gosto, mas ser tratada como uma doença e ser inerente, né? Tipo, todo corpo gordo seria um corpo doente, enfim, tô atropelando aqui um roteiro e as perguntas. Mas só para dizer que eu acho que é um livro bem didático nesse sentido, mas que, para além disso, eu acho que ele comunica, sim, essas angústias, né, e essas aflições de várias outras pessoas que também é isso, que têm transtorno de ansiedade, que sofrem de alguma maneira, ou que estão vivendo nesse mundo contemporâneo, né? Que é muito difícil a gente passar ileso por ele, né? Acho que quase todo mundo em algum momento tem uma crise de ansiedade, tem um burnout, tem alguma coisa que dissocia ali, que precisa de um acompanhamento, enfim, é isso. É o mal-estar da civilização.
Não, é bem isso. E para assim, a você, gente Sá, como que foi? A jornalista fala. é isso, né? Inverteu, né, a coisa, assim. Não, Ai, foi não isso, resisto. assim, né? As autobiografias femininas são coisas que me interessam muito, né? Foi exatamente esse Blowing Mind, né? Quando eu encontrei esse quadrinho, que é isso, é um quadrinho que a gente. Eu tô até. Vou ver se eu consigo abrir aqui uma imagem, porque a gente está falando sobre ele sem mostrar muito, né? Para vocês ficarem curiosos. Mas depois a gente vai ter umas edições aí espertas e colocar algumas imagens. Mas vou tentar mostrar uma aqui. Vamos ver se eu consigo. Então, essa Sim, é tá só aparecendo. uma possibilidade, né? Uma imagem muito curta para as pessoas entenderem como que se desenvolve essa história, né? Que é esse duplo que é desenhado, né? Sempre em outra cor, né? Esse jogo entre o preto e o que seria esse vermelho, laranja, né? Esse laranjado, dessas duas, né? Que estão sempre nesse jogo, nessa luta que às vezes se torna também uma dança, que é um pouco o que a Jéssica falou, né? Que tem momentos que ela fala que o duplo é sua amiga e depois o duplo é a que ela odeia, depois o duplo é a que ela tem que se desvencilhar, depois o duplo é que ela tem que destruir e depois o duplo é com que ela se reconcilia, né? Então isso é para vocês verem um pouquinho como é o estilo do traço, né? Do desenho. Então, quando eu entrei em contato com essa obra, eu parei, né, agora, né? Acho que parou. Foi muito isso porque foi para uma experiência também de vivência pessoal muito forte, né? Daí eu fui falar com a Jéssica, né? Tipo, você conhece isso? Porque, como eu falei, quero que a Jéssica faça o jabá dela aqui. Ela tem um curso chamado Insurgências Gordas, onde estamos pensando em epistemologias gordas, né? Estamos pensando sobre esses lugares. Elas estão, né? Eles estão me pondo junto já. E eu perguntei se ela conhecia, porque né, a gente está ali militando pelo quadrinho, né? E transformar a história em quadrinhos em também um objeto epistêmico. E para mim bateu dessa maneira. Eu queria ouvir o que ela ia achar, porque para mim foi esse lugar de quais foram os discursos que eu ouvi e que eu continuo ouvindo até em núcleos familiares, desde criança, de alguém que eu poderia ter me tornado, ou que talvez eu tenha me tornado. Esse duplo com quem eu me debato também, né? E essas exigências que a gente ainda tem conosco, né? Esse corpo que a gente não consegue lidar, né? Como a gente não consegue lidar com o nosso próprio corpo, né? Que a gente habita, a gente luta contra ele próprio, né? A gente tenta o tempo todo colocar ele numa forma que não existe, né? Num padrão que não existe, né? Se cria uma ilusão de padrão, se impõe esse padrão e a gente passa um tempo da vida, a vida toda, ou se mata para entrar num padrão que não existe. E aí eu achei que esse quadrinho, para mim, foi isso, porque foi em quadrinhos, né? Eu falei com as meninas antes. Como contar essa história de outra forma? Eu não consigo ver. No máximo em animação. E mesmo assim, acho que seria muito difícil conseguir transpor a carga emocional que ela coloca aqui numa animação, por exemplo, né? Com o tempo da animação. Então, a história em quadrinhos se tornar o veículo para contar essa história também é fundamental, porque ela consegue colocar uma série de sensações e de representações de sentimentos que a gente às vezes não consegue pôr em palavras, né? Então, também é como a Carol, não é por eu não ser uma mulher considerada tipificada como uma mulher gorda que eu não consigo me conectar com aquilo ou que eu não consigo compreender discursos que eu mesma abracei para mim não me tornar uma mulher gorda. Porque me foi imposto isso, que eu não poderia me tornar isso, né? Eu não devo me tornar isso. E eu lutei com várias coisas que estão nesse quadrinho, né? E continuo lutando com vários discursos ali, né? Que vão, né? Eu vou já puxar o gancho, inclusive, descambar para os lugares desse que a própria Jéssica já trouxe, da saúde. Então, vamos voltar para esse lugar do corpo, que é o corpo como sinônimo de saudável, ou doente, ou débil, e que não resolve, né? E que enfim, não é o parâmetro, né? É um parâmetro estético, né? Não é um parâmetro. E a gente se apoia na ciência e na medicina e tudo mais para validar uma questão estética, né? Porque não é. Então, para mim, bateu tão forte que eu fui atrás de vocês, assim, para falar sobre ele, porque
é essencial, assim, que ele circule realmente, né? Acho que ele ajuda a gente a externalizar um pouco, quase psicanaliticamente mesmo, né? Um pouco terapeuticamente, esses discursos que todas nós ouvimos, sendo mulheres gordas ou não, exatamente porque todas nós somos atravessadas por ele, né? E é um pouco por aí, não sei. Eu só queria dizer uma outra coisinha antes de você fazer a próxima pergunta, mas dizer que eu fico muito feliz da gente poder ter nessa mesa, eu que sou uma mulher gorda, mas duas mulheres que não atendem a esse padrão gordo, mas que sentem isso e que discutem essa questão da gordofobia também, e que trazem isso para as suas próprias vivências. Igual eu falei, isso atravessou vocês também. E é fundamental que a gente tenha pessoas que não performam esse corpo gordo, socialmente falando, discutindo isso, porque a chance de vocês serem ouvidas é muito maior do que a chance de eu ser ouvida, uma vez que eu sou uma parte interessada no tema, né? Então, assim, vocês não vão ser acusadas, ou pode até ser que sejam, mas de estar romantizando a obesidade a partir do próprio corpo, né? Como eu constantemente sou, outras pessoas gordas com quem eu costumo ter um tipo de troca também são, enfim, acusadas disso. Mas eu acho que é essencial, isso, acho que é fundamental que a gente possa ter essa troca e que outros corpos possam falar sobre isso. Eu acho que quando isso acontece, esse debate, enfim, essa conversa acontecer aqui hoje, é essencial, inclusive, para a luta anti-gordofobia, né? Eu acho que o objetivo é muito esse, fazer com que pessoas que não habitam esse corpo gordo entendam o que está sendo dito e discutam isso também. Acho que só assim a gente vai conseguir evoluir para uma sociedade menos gordofóbica. Então, que bom que isso está acontecendo, que bom que a gente está aqui podendo ter essa troca. Então, era isso só, mas pode perguntar, Sabrina, senão eu vou interrompendo loucamente. Imagina, mas aí eu também já fui aqui na empolgação e o que estava no final já foi para o começo, gente. Que era um pouco esse lugar que a gente falou, né, sobre as questões de saúde serem colocadas como, né, questões primárias, né, da grande preocupação da humanidade com os corpos gordos. Mas dentro do roteirinho que a gente propôs, né, partindo da história em quadrinhos, inclusive na própria divulgação da história em quadrinhos, se coloca que a Navi ela é diagnosticada com uma compulsão alimentar, que a leva a desenvolver obesidade mórbida, como ela chama, e que vai a levar também a outras questões, né, que a gente vai chegar nos outros pontos. E aí a gente queria marcar um pouco esse lugar, né, para que as pessoas também compreendam esse ponto fundamental. A questão da compulsão, que eu queria que a Jéssica falasse um pouco, e a ideia de que ser gordo não é sinônimo de comer muito, que é uma das grandes confusões e falácias que a gente tem, né, nesse estigma, e que está muito intercalado também com essa série de estereotipias que a gente tem, que depois vai descambar também para essa ideia do que é ser saudável, né? Quando a gente tem aí, obviamente, uma série de pessoas hiper dentro dos padrões de magreza que são absolutamente não saudáveis, né? Com grandes déficits nutricionais, mas que né, nas grandes redes sociais, nos algoritmos, elas exibem ali o padrão, né, do que seria considerado beleza, mesmo que estejam ali sem nenhuma vitamina naquele corpo. Mas, enfim, queria que você colocasse, né, como a própria protagonista se coloca nesse lugar de ser uma mulher gorda e ter uma compulsão alimentar, como isso pode não ser sinônimo, né, uma coisa e a outra. E aí a Carol pode ir complementando como quiser também a partir das suas colocações, como ela coloca no quadrinho e também com as suas questões de relação aí com o quadrinho. Eu falo sim. Sobre a compulsão, na verdade, o que é a compulsão? Ela é uma pulsão, né? Então, um desejo que o ser humano tem ali e que não é possível de ser realizado por motivos vários. E aí ele é canalizado. Então, você joga isso para um outro objeto. Então, você não pode ter seu objeto de desejo, vai para um outro objeto, que pode ser qualquer coisa também. Pode ser jogo, pode ser sexo, pode ser
comida, pode ser álcool, pode ser droga, pode ser cigarro, pode ser videogame, tem uma infinidade, né? Então, e é isso, e aí esse comportamento compulsivo se forma. Todas as pessoas têm compulsão? Não necessariamente, mas subentende-se que todas as pessoas gordas são compulsivas por comida, ou que são gordas porque comem muito. E talvez tenha sido nesse ponto que o livro tenha me causado aí um incômodo, porque, né, a gente lê querendo se identificar totalmente. E aí, quando ela trata desse distúrbio, né, dessa compulsão, eu falei, bom, tá, então já não estou mais tão identificada assim. Mas o louco é que durante muito tempo da minha vida, sei lá, mais de 25 anos, eu achei que eu era compulsiva por comida. E aí, quando eu mudei de cidade e fui trabalhar numa outra cidade, um dia eu estava trabalhando, e aí eu saí do trabalho, passei em frente a um lugar e eu vi uma plaquinha, comedores compulsivos anônimos, e eu nem sabia que isso existia. Falei, nossa, achei meu lugar no mundo, vou vir aqui, vou me tratar, vou seguir os 12 passos e vou ser feliz. Aí eu convenci meu chefe, falei, olha, se você, sei lá, me liberar para eu sair, para eu ir no horário das reuniões lá, eu vou fazer uma matéria em primeira pessoa e não sei o quê. Enfim, foi toda uma troca, uma conversa, ele falou, não, beleza, vai lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu entendi que eu não tinha o comportamento compulsivo, porque tudo que narravam, os passos que traziam, os livros que explicavam o que era essa compulsão, eu não tinha nenhum daqueles comportamentos, eu não me identificava com nada daquilo. Eu falei, eu não como compulsivamente, né? Eu não como escondido, eu não tenho esse problema, essa relação com a comida. E aí ficou muito claro para mim que a comida em si não era uma questão, e que ter um corpo gordo independia da qualidade, do estilo de vida que eu tinha e tudo mais. É claro que eu tendo uma tendência a engordar, qualquer coisa que eu coma vai fazer com que eu engorde, né? Então, assim, até por isso também eu não posso comer loucamente, porque senão eu, obviamente, ficaria doente. Mas é isso, automaticamente, quando se vê um corpo gordo, se lê que essa pessoa ela é compulsiva por comida ou ela come muito. E a solução apresentada pelo senso comum é muito simples, é assim, mas para de comer. Ou pior do que isso, mas sempre você vai ter a possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Como se fosse muito fácil acessar isso, como se fosse tranquilo, é como se a pessoa falasse, não, mas qualquer coisa, sei lá, você bota um óculos escuro para sair no sol, sabe, assim, como se fosse uma solução muito prática, né, para aquilo, como se não fosse uma intervenção no seu corpo, e tudo mais. Mas é isso, eu tô falando de mim, do meu lugar, assim, né, nessa egotrip imensa. Claro que tem pessoas que têm problemas e que são compulsivas, e é isso, e a compulsão, ela tá aí, né, mas é que não necessariamente uma coisa tá ligada à outra. Então, nem toda pessoa gorda vai ter um problema com a comida, ou vai ser compulsiva por comida. Ela pode ser dependente, inclusive, de outras coisas, né, e que não a comida, né, muitas vezes até ela pode nem se alimentar direito, comer muito pouco, em razão desse senso comum, né? Então, assim, quando a gente vai falando sobre esse assunto, a gente vai tirando várias camadas, assim, de cima dele, que eu acho que também foi um recurso utilizado, né, pela Nave no livro. Ela vai descamando, né, esse tema, esse assunto, e vai chegando assim no osso mesmo, que é também um processo analítico, né? Você vai se descamando aí, parece uma cebola gigante. Mas é isso, assim, não sei se ficou claro isso e tal, mas me incomoda um pouco, e aí, novamente, de um ponto de vista muito pessoal, essa questão de associar o tempo todo os corpos gordos à compulsão, sobretudo quando é um produto artístico. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava assistindo aquele seriado Sessão de Terapia com o Selton Mello, e nessa nova temporada tem uma personagem gorda que eu estava amando, assim, até ela chegar nesse ponto, que dela fala, mas eu sou compulsiva por comida. É ótima a narrativa, a forma como ela foi construída, é super atual, é super contemporânea, assim como o livro da Nave, mas aí, novamente, esbarra nisso, como se fosse um problema, e aí isso também é muito lido como uma falha de caráter, né?
ainda que seja esse o problema, é lido como uma falha de caráter, tipo, mas você não tem disciplina, você não tem força de vontade suficiente, e aí a gente cai num discurso meritocrático também, né? Tipo, você tem que se esforçar para vencer a tua compulsão pela comida, como se fosse também uma coisa super simples, a pessoa deixar de ter uma compulsão, né? Como se fosse uma coisa, nossa, então beleza, então peraí que eu vou ali deixar. Se fosse tão simples, a gente não tinha tanto tratamento, enfim, para compulsões várias, né? Desde jogos online, né? Jogo de carteado, de bingo, até álcool, enfim, né? Acho que é mais ou menos por aí. Que foi o que a gente colocou também muito brevemente na nossa conversa, que é a questão também de acessos, né? Fácil falar, né? Seja a que a gente falou da questão muito pensamentos de luz, né? É fácil pensar em granolas orgânicas e brócolis, né, sem agrotóxicos, quando a gente vive numa sociedade em que, né, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pouco de... Sim, o que a gente oferta, né? Qual é a qualidade tal? É que a gente estava falando sobre a pobreza nutricional dos alimentos também, que não só Sem pessoas dúvida. com corpos gordos vão ter, né? Que aí esbarra também nesse estereótipo, né? De pessoas gordas comem mal. E aí você tem muitas pessoas magras que comem super mal, e aí tem corpos que performam dentro né, do que seria o estereótipo da beleza e são absolutamente malnutridos, né? Inclusive crianças, né? Mas, Enfim, eu ó, queria o falar. hambúrguer custa 99 centavos no supermercado, o brócolis custa R$ 4. A mãe que tem 4 filhos, ela vai comprar 4 hambúrguer para servir para eles ou ela vai comprar um brócolis? E assim, é isso, né? E pensando isso assim, a partir das periferias e tudo mais, a nossa cultura ela é programada para que não se coma bem como, enfim, como se deveria, né, comer, assim, como... E é isso, é o que você falou da pobreza nutricional, a gente vai esbarrar em vários alimentos que têm muito pouca qualidade nutricional, cujo preço é muito mais acessível, e ultraprocessados, e assim sucessivamente. E aí a gente está falando de um outro lugar, que é um lugar de acesso, é um lugar de poder aquisitivo, é um lugar de poder comprar uma comida saudável. Quem pode comer hoje no Brasil já é privilegiado. Quem pode comer a comida saudável, então é privilegiadaço, né? É um outro nível, assim. Mas eu vou deixar vocês falarem também, porque só eu monopolizo, desculpa. Imagina. Eu quis aproveitar que a Carol tá quietinha, mas ela acabou de postar isso daqui no Instagram, então quem não acompanha ainda a Carol Ito, vai lá no Instagram acompanhar ela. E se você quiser falar um pouquinho, Carol, sobre como você sentiu a repercussão dessa tirinha também. Vocês estão vendo a tirinha, né? Eu estou compartilhando, não sei se está todo mundo vendo. Tô vendo. Uhum. Essa Que tirinha veio até... Essa tira veio por uma autoprovocação de que eu realmente devia falar mais sobre esse tema, né? Sobre a relação das mulheres com os corpos, enfim. E é uma coisa que eu realmente não fiz muito ao longo das minhas... do meu trabalho com tira, principalmente, né? E como eu já estava pensando nesse assunto para fazer essa live, eu resolvi fazer uma coisa pensando na tal da romantização da obesidade, né? Que é o que a gente tem. Eu tenho lido muito isso, né? Nas notícias, nos portais que eu acompanho. E aí, que raio que é romantização da obesidade, né? Acho que a Jéssica passou um pouco por essa questão, mas eu reparo que essa romantização ela vem quando uma mulher gorda se coloca, principalmente nas redes sociais, como uma pessoa que está feliz com o corpo, né? Que se aceita e que se sente gata e tal. E são textos, até a Jéssica tem um texto muito legal sobre isso, né? E por outro lado, né, que é a romantização da magreza, né? Porque nessa tira eu quis falar isso, né? Não importa o que você tem, como que você tá, seu estado mental, seu estado emocional, se você estiver magra, tudo se justifica, entendeu? Então, isso é uma vivência que eu mesma já tive, tenho, né? Não importa o que eu fiz para emagrecer, ou como eu emagrecia, nem querendo emagrecer, mas se eu emagrecer é o que importa. Então, teve uma repercussão muito interessante essa tira, porque eu achei que eu ia ser, né, um pouco mais bombardeada, mas até que
rolou uma aceitação, porque é uma situação que eu não tô exagerando, não é uma situação que eu tô, sabe, que eu tô exagerando no acontecimento. Ela acontece sempre, né, com muitas pessoas magras, gordas, enfim. Então, acho que a galera nem conseguiu me bombardear muito, porque realmente é uma situação cotidiana essa de você aparecer com quilos a menos e ser elogiada, né? Como se fosse magreza fosse sinônimo de sucesso, de bem-estar, de uma pessoa que é bem-sucedida, né? E, por outro lado, se você está acima do peso e considerado, né, saudável pela OMS, digamos assim, você é considerada doente, né? Você é vista como. Aí vem a romantização da obesidade, né? Que as pessoas usam esse argumento para dizer que não importa se você é gordo, não importa se você está se sentindo bem com o seu corpo, se você tem exames ótimos, se você faz exercício, tem uma vida ativa, nada disso importa. Você está no grupo lá de pessoas que têm problemas de saúde, que têm chances de ter uma série de doenças, e nenhuma coisa não está necessariamente ligada à outra. Acho que esse é o ponto que, assim, ainda é uma discussão. Acompanhando o trabalho da Jéssica, eu vejo que até já acho meio batida, né, porque ela fala disso há muito tempo, assim, há alguns anos, muitos anos, né, mas, assim, eu acho que as pessoas ainda, no público mais amplo, assim, eu como jornalista também observo esses movimentos, né, no público mais amplo, não entenderam ainda que corpo gordo não é sinônimo de doença, né, porque sempre vai ter aquele recurso de citar pesquisas médicas, de citar referências da própria medicina, que é um lugar da ciência, né, que é um lugar que deveria ser de credibilidade, né, de ser um lugar respeitado, que a gente deveria acompanhar e seguir, né. Então, esse lugar em si já tem que ser questionado também, né, dependendo do discurso que a própria classe médica acaba reproduzindo. Então, é um buraco que está, assim, muito embaixo mesmo, né, é toda uma camada, assim, de muitos quilômetros para cavar, né, eu acho. E é uma questão, essa questão da gordofobia, por mais que eu não sofra, eu sofra mais a pressão estética, né, do que a gordofobia diretamente, é uma questão que é muito cruel nesse sentido, né, de você sempre, de ser uma falha de caráter como, colocada numa questão moral, né, de você sempre poder escolher não ser gordo, né, você sempre pode escolher o caminho do bem. Então, é muito cruel quando a discussão para nesse lugar, porque as pessoas gordas não tem solução, né, elas são caso perdido. E isso é muito cruel mesmo, assim, da nossa sociedade e do sistema que a gente vive, né? De colocar a magreza como sucesso e o corpo que sai desse padrão que nem é padrão ser colocado no lugar do fracasso, né? Do fracasso e da falta de preocupação com a saúde, né? Que é o que mais usam. Hoje em dia não vão. Provavelmente não vão te xingar com nomes sobre você ser gordo em si, mas é sobre você não se preocupar o suficiente com a sua saúde. E olha como isso é complicado, né? Então, enfim, é uma questão que a gente que é muito, ainda está muito sensível, é muito difícil falar disso sem provocar ira, né, nas pessoas. O que Acho eu que a ia gente falar, até sai assim, um pouco do quadrinho. Não, mas vamos voltar já, meu filho. Estamos todo dentro do quadrinho, porque assim, é muito perverso. Inclusive, a Jéssica estava falando, né, de que esse quadrinho ele é interessante para introduzir esse tema, para esse debate, como vocês veem, um debate que vai rendendo a partir desse quadrinho, porque a própria Navi, ela coloca a dificuldade que os próprios amigos têm de tratar com ela. Seja nos momentos para dizer, né, como eles se sentem em relação a ela, né, então, assim, existe até uma dificuldade ali de relacionamentos, né? Mas eu queria trazer para esse ponto que vocês colocaram, voltando, a gente está falando desses lugares que a saúde chancela esse discurso, que é muito mais estético do que uma preocupação com a saúde, para falar de uma coisa que acontece no quadrinho, né, que a Jéssica também já tinha antecipado um pouco, que é uma cirurgia. Então, a própria protagonista vai fazer essa bendita cirurgia, como se fosse uma solução para essa questão, né, e perder esses quilos dessa segunda pessoa que ela ocupa, né, que ela teoricamente ocupa o corpo dela,
E não funciona também, né? Não chega no lugar assim, como é isso? A grande solução dos problemas é vá fazer uma cirurgia, né? Torne-se quem você é, né? É Nietzsche aplicado à estética plástica, né? Torne-se quem você é por módicos dólares, assim, né? E aí ela tem até uma questão de relacionamento ali, que ela tem um relacionamento, tem filho, tem um marido, tem... E depois que ela faz a cirurgia, aquilo também descamba, né? Se torna uma outra coisa. A gente não quer dar muitos spoilers para vocês. Mas eu queria pautar um pouco essa questão das epidemias de bariátricas, que a gente sabe que existem, né? Que entra nessa argumentação da questão de saúde pública, que a gordofobia, né? Que os corpos gordos se tornam uma questão de saúde pública, com muitas aspas. Essa patologização do corpo gordo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A Jéssica tinha falado antes da nossa conversa sobre esse selo de existência, né? Como se vocês tivessem que ter um selo de existência, né? Alguém tem que chancelar a existência de vocês. E também, por duas questões. Então, essa que é a questão dessa epidemia de bariátricas, que uma série de pessoas vai fazer. A gente não está aqui, como a Jéssica já colocou, negando absolutamente que existam pessoas que precisam de cirurgias, não é isso. Existem essas pessoas, mas existem também um mercado que se alimenta dessa estetização toda, e existe também uma questão psicológica que se alimenta disso, né, de toda essa possibilidade de acesso, né, desse corpo que pode ser modificado ao seu bel prazer, né, com módicos $1.000 ali, e que não resolve essa questão, como não resolve a questão da Navi no final, né? A bariátrica não vai resolver o que ela sente. E uma segunda questão que eu queria aproveitar, que não estava na pauta, mas que vocês colocaram em algum momento também, que é o espetáculo disso. Porque a gente chegou a citar um programa de TV, né, que acompanham essas pessoas. Mas eu me lembrei de um outro programa que se chama Quem Perde Ganha, que é um programa que acompanhava grupos de pessoas que estavam acima do peso. No próximo bloco, os participantes encaram uma aula de hidrobike. E que elas tinham que perder quilos juntas de uma forma crossfiteira, maluca, né, dentro de um reality show, para ganhar dinheiro e tudo mais, e toda aquela questão, né, da motivação, da superação, do exercício físico extremo, e tudo aquilo, e tem alguns estudos, tem algumas notícias que saíram mostrando que aquelas pessoas depois recuperavam todo aquele peso de uma forma absolutamente pior, né, porque... Então, assim, essa dupla que se faz, né, da questão de saúde pública, que leva para essa epidemia de bariátricas como uma grande solução, e não só a bariátrica, mas todas as cirurgias plásticas que nós estamos vivendo, e esse espetáculo, né, a espetacularização do corpo gordo, que não é novidade também, né, Jéssica, mas que se torna aí um espaço de mídia também, né, para esses corpos, né, se colocarem nesses lugares do bufônico e depois da superação da meritocracia que a Carol citou antes, né. Não sei se faz sentido, gente. Mas faz muito sentido. Eu vou comentar assim, começando por essa epidemia das bariátricas, eu queria trazer um dado, que é um dado de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em Atlanta, na universidade lá, em 2019, que mostra que a cada 7 minutos uma pessoa gorda morre no Brasil. E a grande maioria dessas mortes é provocada pelas cirurgias bariátricas. Então, não é que essas pessoas morrem porque elas têm pressão alta, ou porque elas têm diabetes, ou porque elas têm colesterol, ou porque elas infartaram, ou por qualquer outro motivo. A grande maioria morre em razão da cirurgia bariátrica. Ou seja, é uma cirurgia supostamente, né, para a saúde das pessoas. Não estou dizendo que ela não seja utilizada. Inclusive, ela foi criada para pessoas que não conseguiam emagrecer de uma outra maneira e que estavam correndo risco de morte.
né? Então, por isso que essa cirurgia foi criada. No entanto, ela é usada como, você não consegue emagrecer, então, peraí, vem aqui, engorda, porque você precisa ter um peso mínimo para fazer a cirurgia. Então, a pessoa engorda para ela poder fazer a cirurgia e emagrecer depois. Mas é uma cirurgia super invasiva, super violenta com o próprio corpo, cuja vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Pode dar certo a cirurgia? Pode dar certo, mas ela não vai comer mais como ela comia, porque ela não consegue, e ela vai ter problemas de saúde, porque o corpo não vai conseguir absorver os nutrientes que precisa. Então, normalmente... E problema de distorcer a própria imagem, né, no espelho. Exato. Né, não, até no livro traz um pouco isso, né? Fora a questão psicológica, né? Fora a questão psicológica, ela vai ter várias coisas. E a outra causa de morte é por suicídio. E aí cai nesse outro lugar que você falou, Sabrina, que é essa questão, essa modificação corporal, ela não resolve a questão do corpo. E aí vem nisso que você está falando, Carol. Porque ela vai ter uma dissociação da autoimagem, e aí outras coisas vão começar a acontecer na vida dela. Por exemplo, ela vai começar a ser tratada com mais gentileza, né? Coisa que não acontecia com esse corpo gordo. E toda a vida dela vai mudar, né? Então, assim, ela vai começar, de repente, a enxergar coisas que talvez ela não enxergasse, distorcida por esse véu da gordofobia que é colocado. E é isso. E é muito, né? Eu acho que é muito difícil lidar e entender isso, né? E aí, quando falam, né, lançam a mão desse argumento, você está romantizando a obesidade. Poxa, eu nunca vi ninguém falando assim, olha, engorda, viu? Engorda que é bom. Eu nunca vi uma revista dando dicas de para engordar 7 quilos em 30 dias, como comer mais e engordar. Porque assim, o que é romantizado é a magreza. E a magreza excessiva. O quadrinho da Carol é cirúrgico nesse sentido, de mostrar que não importa como você esteja. E aí, assim, para além disso tudo, a gente precisa falar da falta de acesso aos equipamentos médicos. Uma pessoa gorda, na maioria das vezes, ela tem medo de ir ao médico, porque ela não vai caber, ela não cabe na balança, ela não cabe na maca, ela não tem o tratamento adequado, ela chega lá com queda de cabelo e vão atribuir ao corpo gordo dela. Ela chega com encravada, com dor de dente, tudo isso vai ser atribuído aos hábitos alimentares, supostamente sedentários, mesmo ainda que ela seja atleta. E assim, é uma narrativa que colou, né? E é uma narrativa muito difícil de ser destruída, né? De ser combatida, de ser, sei lá, até debatida, né? E aí eu usei a palavra combate, é uma outra coisa que eu quero morrer, que é um termo que é combate à obesidade. Tipo, que combate é esse? Porque você não está combatendo uma doença, né? A gente combate uma pandemia. Quer dizer, a gente não combate, né? Se a gente combatesse, não tinha 500 mil mortos. A gente não combate epidemia nenhuma, tampouco a pandemia que a gente está passando aqui no Brasil. Mas a gente combate os corpos gordos. Só que a gente esquece que dentro desses corpos vivem pessoas. Né? E aí cai nessa espetacularização, né? Que a gente tem programa de TV, a gente tem várias reportagens, a gente tem médico na televisão o dia inteiro falando sobre isso, revista, site, propaganda. Você entra em qualquer aplicativo, você pode ser do Uber ao Tinder, que vai ter uma propaganda de emagrecimento para você, ou alguém te abordando, te ensinando a perder 15 quilos em 7 dias, ainda que você não tenha solicitado isso, né? E aí vão dizer que a romantização é da obesidade. A gente me ajuda, né? Assim, não substitui assim, me ajuda, porque não dá, né? Assim, você tem que ficar sendo didático o tempo todo e tal. E essa espetacularização, ela é muito cruel e ela é muito perversa, porque ela ocupa um lugar de distinção. É aquilo que a pessoa nunca vai poder ser. E aí cai naquilo que você falou no começo, Sabrina. Não que seja o seu caso, não estou dizendo que é você pessoalmente, mas é um jeito de se distanciar. Então, e é uma coisa que acontece, inclusive, entre as pessoas gordas, que é assim, eu não posso ficar daquele tamanho. O meu tamanho máximo tem que ser esse, porque se eu ficar do tamanho de fulano, é muito. Eu não posso ser aquela pessoa. E aí vira, isso, você olha naquilo como aquilo que você não pode ser. É quase como, sei lá, quando você é criança e a mãe deixa a vara ou a espada de São Jorge atrás da porta, pro caso de você desobedecer, ela te bater. Talvez ela nunca precise te bater com aquilo, mas só a existência já te ameaça.
que é o caso dos corpos gordos, né? Então, assim, só o fato do meu corpo existir e eu habitar a sociedade, me recusar a ter um corpo magro, me emagrecer para caber e atender a esse padrão, ameaça todo o padrão que é vigente, né? Porque ameaça a revista, ameaça a loja de roupa que não faz roupa, a maca do hospital que é pequena, todo esse discurso, a indústria de cirurgia bariátrica que fatura milhões, de cirurgia plástica, entre outras coisas. Então, o fato de eu existir ameaça isso de algum jeito, mas também faz com que as pessoas tenham medo de serem como eu, né? O fato da gente ter as pessoas gordas morrendo, como numa pandemia, quase 200 mil mortes em um ano, ameaça, né? Então faz com que, é quase como se você obedecesse, né? E aí esse corpo é lido como um corpo que é um corpo desobediente, né? Você desobedece em algum nível. Por isso que o discurso da compulsão me incomoda um pouco também, porque é quase como se tivesse uma culpabilização por uma certa dissidência, uma certa desobediência, né? Tipo, você não pode comer muito. Mas tá, e se você quiser comer muito também? Você também não pode beber muito, no entanto, a gente bebe, né? Não pode, sei lá, sentar de. E muitas obras de ficção falam de compulsão por bebida como uma coisa até glamourizada, né, digamos assim. Super, inclusive pensando no quadrinho, né? Tô pensando no quadrinho. Inclusive na literatura, isso é super glamourizado, né? Em toda a indústria do entretenimento, isso é um glamour, né? Agora, comer não pode. Comer só é glamour se for com pessoa magra, aí é bonito. E outra coisa que é bonito, mas assim, nota que em cenas, por exemplo, novela, filme, série, a pessoa ela bota uma mesa de café da manhã, que é o café da manhã da Xuxa, ela come uma uva, dá um gole no suco, levanta e sai. Ou seja, e a gente está falando disso num país que as pessoas morrem de fome. A gente tem mais de metade da população em insegurança alimentar só esse ano. Então, assim, mais de 50% dos brasileiros com insegurança alimentar. E aí a gente vai falar de desperdício de comida, a gente romantiza o desperdício de comida. Então, assim, são várias questões, é o que eu falei, a gente, né, dá para falar muito aqui, assim, mas, voltando para o quadrinho, eu gosto porque eu acho que ele dá uma pincelada nisso tudo, inclusive nessa questão do glamour, que ele toca num ponto, que é um ponto muito subjetivo, mas é muito interessante, que é o papel da pessoa gorda que é engraçada, que é o papel da pessoa gorda que é humorista e que faz piada de si mesma, e essa piada de si mesmo, que no quadrinho, por exemplo, eu tô dando um mega spoiler aqui, mas também não é tanto, não. Que no quadrinho é feito pelo duplo, né? Então, assim, é o duplo que usa isso como uma estratégia para sobreviver naquele corpo gordo. E de alguma maneira, no quadrinho, eu sinto que ela apresenta isso como uma coisa negativa. Mas eu tenho as minhas dúvidas se isso é negativo ou não. Porque, assim, se você não conseguir levar isso com o mínimo de humor, você enlouquece, né? Então, se você não conseguir rir de si mesmo, da sua condição, e isso vale para qualquer condição no mundo em algum momento, a gente não suporta, né? Porque, assim, como é que você vai suportar tudo isso que está acontecendo sem conseguir rir de alguma coisa, né? Então, é isso. Fica essa reflexão aí. Uhum. Eu acho que a gente você se incomodou com a obra, né, e se identificou não em alguns momentos, mas eu acho que é justamente uma provocação sobre falta de outras perspectivas de pessoas gordas narrando, ou de personagens complexos, né, nesse ponto, né, porque também eu acho que um quadrinho nunca vai, né, gerar 100% de identificação, é uma coisa muito subjetiva, e nesse caso é confessional, é autobiográfico, né, que é mais treta ainda, mas eu acho que hoje, pensando como artista, assim, as pessoas esperam muito que uma obra contemple todos os seus expectativas, seus desejos, e que não toque nas feridas ou incômodos, né, e eu acho isso bem preocupante, né, então, legal, eu acho que o incômodo, ele ele é necessário, né, ainda mais no momento que a gente vive, né, que não aceita discordância, não aceita conflito, não aceita posicionamentos diferentes, né, não que não deva ser debatido, isso pelo contrário, né, mas acho que tem uma expectativa de que você acerte sempre, né, e acertar para quem, né, para como, é um medo que, como artista, eu carrego, assim, até por sempre tocar em tema tabu, né, então eu sempre tô tentando ser coerente comigo mesma e tentando não prestar um desserviço para uma causa que eu acredito, para grupos dos quais eu quero que sejam melhor retratados, né, nos quadrinhos, mas
Eu acho que é tão tabu, né, é tão íntimo, né, essa narrativa que ela traz, que dificilmente ela seria 100%, alguém se identificaria 100%, né? E justamente isso que é legal, sabe? É tipo ver que, por exemplo, quem pesquisa personagens femininas, né, seja no audiovisual, no quadrinho, sei lá, em qualquer produção artística, tem sempre aquela pressão de tipo, ou a mulher é santa ou ela é puta, ou ela é magra ou ela é gorda, ou ela é, sei lá, do bem ou do mal, né? Um maniqueísmo, assim, né, de comportamento, principalmente em personagens femininas, né? Então, a gente trazer essas nuances, né, esses pontos cinzas da coisa, eu acho que está sendo cada vez mais difícil, cada vez menos aceito, né, menos bem recebido, mas é o caminho que eu acredito, sabe? A gente, quanto mulher que é sempre estereotipada de várias maneiras possíveis, começando pelo corpo, passando por comportamento, passando por personalidade, né, também, a gente mostrar que a gente não vai fazer caber, né, como você falou, a gente não vai tentar sempre caber para ser aceita, é um desafio muito necessário, assim, né, eu acho que não é legal, você não fica, você não sai ilesa, você não sai, você realmente não vai agradar, mas ele é um caminho necessário, assim, a Jéssica fala, meu, tipo, sei lá, tem narrativas mesmo no quadrinho que me incomodam, né, do tipo, de artistas mulheres, inclusive, que é muito aquela coisa, ai, aceite como você se aceite, você tem que se amar, você tem que amar seu corpo, com uma coisa assim, quase coach, sabe? Isso também, eu não me sinto representada, eu me sinto mais pressionada ainda a me aceitar, às vezes eu não me aceito, às vezes eu odeio uma coisa, sei lá, e, tipo, essa coisa coach, assim, eu acho que é muito problemática e gera até esse contexto de cancelamento, né, de pessoas que não aceitam a diferença ali de jeito nenhum. E eu estava pensando, na verdade, não sei se essa conexão vai fazer muito sentido, mas esses programas, né, de vigilantes do peso, né, olha o nome, vigilantes do peso, tipo, é um negócio, o nome em si já é um crime, né? Mas essa coisa de, assim, se você batalhar, você consegue ser magro, ela tá impregnada em várias esferas de comportamento, né? Tipo, principalmente ligadas ao corpo, à saúde, né? Então, é tudo como se você pudesse controlar tudo, como se pudesse escolher tudo, como se você pudesse, seguindo um manual, fosse funcionar para todo mundo esse manual. Tá muito chato, cara. Tipo, tudo na vida virou isso, sabe? Você tem que sempre buscar o melhor, tem que ser sempre, sabe, uma coisa bem utópica, assim, né? Pensando no ser humano, enfim. Mas isso como artista é angustiante mesmo, né? De pensar que, porra, tem que criar uma narrativa com o qual o máximo de pessoas possível vai se identificar e vai repercutir, sabe? E às vezes a gente, até acho que eu falei com a Jéssica uma vez, tipo, sei lá, tô trabalhando com uma personagem que é meio degenerada mesmo, ela é meio, sei lá, ela é complexa, ela não, ela erra tentando acertar, né? Acho que como todo mundo, mas não traz essa fórmula do que é ser uma grande heroína ou do que é ser uma grande mulher, e muitas quadrinistas já fazem isso há muito tempo, né? A Maitena, né, trouxe essa mulher meio debochada, que não corresponde, né, aos papéis que se esperam de uma mulher, mas eu acho que também, às vezes é um pouco angustiante, né, essas coisas vão se alternando, né, tem hora que fica mais uma coisa mais amena, uma coisa mais de transgressão, enfim, mas eu sou da transgressão mesmo, acho que tem que ter esses conflitos, né, na arte, acho que é interessante. E eu não sei mais o que eu ia falar sobre o que a Jéssica comentou. Não, acho que é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo. Carol, eu só queria falar que os meus incômodos são puramente subjetivos. Eu acho que a obra é ótima e eu amo as personagens degeneradas.
esperava que ela me contemplasse sempre. Na verdade, assim, no fundo eu esperava, né? Porque a gente sempre quer essa identificação. Mas é muito louco, mas né? assim, né, de maneira inconsciente eu esperava, né? De forma consciente, obviamente, não tem como, né, isso acontecer. Mas eu acho a história ótima. Os incômodos, eles são extremamente subjetivos mesmo. De um outro lugar que eu tô falando. Eu não tô falando do meu lugar de jornalista ou de pessoa que trabalha com literatura. Eu acho que o livro é ótimo, acho que ele tem que ser lido, que as pessoas têm que conhecer. Eu tô falando como pessoa física desses pontos em que me causa esse ruído. Mas, assim, é um ruído meu. É bom que você consegue separar uma coisa da outra, né? Tem gente eu que não tô consegue. criticando, não, pelo amor de Deus. Eu não tenho críticas quanto a isso. Não, mas eu é uma gosto crítica e a crítica tem que existir, né? Sim, sim. E nem mas é uma crítica muito do campo pessoal mesmo. Não é nem que eu acho que é ruim, é só porque, sei lá, na minha vida isso é diferente, né? Mas eu também não posso julgar com base na minha vida. Eu tô só abrindo o coração, só para ficar claro que eu não tô desmerecendo em nenhum ponto a HQ aqui. Não, acho que nem foi esse ponto, mas acho que o seu comentário foi super pertinente no sentido de que bom que a obra provocou, né, esse incômodo, né? Que bom que existem outras narrativas também para serem contadas e que você está contando com o seu trabalho, e outras pessoas que contrapõem. Isso é incrível, isso é tipo como a gente vai avançar em direção a um mundo um pouco mais equilibrado, assim, mais justo, né, para as pessoas. Enfim, foi só uma. Queria aproveitar. Então, uma coisa que você colocou também, Carol, como artista, né, como produtora de história em quadrinhos, e aí que também aparece na HQ, e a gente não quer dar tantos spoilers aqui, mas teve uma pergunta aqui do Guts Tanar, né, nosso Gustavo, colega da Aspas. O quadrinho pode servir, né, a história em quadrinhos duplo eu, pode servir para o público masculino também fazer reflexões sobre a idealização de corpos femininos? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa questão de como vocês sentem esse retorno do masculino, porque eu estou vendo aqui, né, várias interações, né, no Facebook, de mulheres e homens que estão assistindo, e muitos homens compartilhando e falando, agradecemos aqui, assistindo e dando parabéns e falando sobre o tema. E não estamos fazendo uma pesquisa aqui, não estamos falando aqui pesquisa empírica, vozes da minha cabeça, mas há uma tendência, não sei, sentir muito de que essa cobrança às vezes é muito maior sobre as mulheres das próprias mulheres. Não sei como vocês sentem essa reverberação quando vocês postam, comentam, se expõem ou promovem quadrinhos falando sobre isso. Esse retorno, às vezes, é mais do público feminino, questionando isso do masculino. Então, se vocês acham que esse quadrinho ajuda também os homens héteros, sobretudo, né, a repensarem esse lugar dos corpos femininos. A Carol, que também falou dos quadrinhos, né, a gente nos quadrinhos está lutando também para ser representada de outras formas, não de corpos malucos que não têm anatomias humanas, como a gente sabe que existem algumas capas aí, super-heróis, né? Vão estudar anatomia, não somos feitas de borracha, temos costelas. E também sobre esse retorno, assim, como vocês sentem esses lugares. Sobre esse retorno dos homens. Eu tenho um comentário breve, assim, um comentário breve que é justamente a necessidade, né, que os homens leiam as obras de mulheres, que parece um pouco óbvio, mas tirar um pouco esse filtro de que assuntos tratados por mulheres, né, ou de questões entendidas como femininas não são universais, né, eu acho que tudo que o homem faz é considerado universal, as angústias, as relações que o personagem ou que um autor homem coloca, elas são vistas como universais, como todo mundo pode se identificar. Agora, quando você fala sobre ser mulher em alguns aspectos, né, que são atrelados ao papel de gênero, né, a performance de gênero, aí já vira uma coisa, mas será que eu como homem vou me identificar? Será que, mas pô, você não se relaciona com mulheres, né, você vive num mundo só formado por homens, que você não é obrigada a interagir com as mulheres, entendê-las e buscar compreender o que elas sentem, né, eu acho que
pensar nesse lugar de, tipo, não é porque é feito por um homem que é universal e que é feito por uma mulher que é só para mulher, né? Mas ainda colocam a gente nesse nicho, né? Literatura de mulheres, quadrinhos de mulheres, quadrinho feminista, sendo que, pô, a gente vive numa sociedade, isso todo mundo é obrigado a conviver, então, se você puder ser mais empático e mais interessado na vida do outro, né? É sempre mais interessante em termos de sociedade, né? Eu acho isso. Eu concordo e compactuo 100% com isso, né? Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de que os homens consumam o que é produzido, né, pelas mulheres. Eu sinto falta disso, né? Eu sinto falta, inclusive, desse interesse, né? Eu percebo os homens muito centrados nos assuntos que são inerentes ao universo deles, né? Então, assim, homem lê sobre homem e sobre... Nossa, Carol, caiu também? Não. Não? Oi, oi. Ah, voltou. A Sabrina voltou. Acho que homens leem sobre homens, escrevem sobre homens, e isso acaba sendo recorrente o tempo todo, né? E aí tem-se muito pouco interesse em ler sobre mulheres, em consumir, né, o que essas mulheres estão fazendo. Em contrapartida, eu sinto que muitas mulheres acho que dentro do que a Sabrina tinha perguntado também, muitas mulheres, quando a gente produz alguma coisa, fica com uma sensação de rixa, né? Eu sinto que a sororidade, ela existe, assim como o unicórnio, a antigordofobia e o antirracismo, né? Dizem que existe, mas sei lá, nunca vi, né? Nunca vi acontecer. Então, eu sinto que falta isso também, falta esse suporte, falta esse apoio, falta esse olhar para aquilo que é diverso, para aquilo que é diferente, falta a gente se consumir de fato de coração aberto, né? De ler aquilo sem estar tão armado, sem estar tão cheio de críticas, né? Tentar de fato ouvir, né? Acho que também é um mal contemporâneo essa falta de escuta. E quando eu falo escuta, eu falo de tipo o que essa tirinha tá me dizendo, o que essa pessoa tá me falando, para onde que a gente está caminhando com isso aqui. E aí a gente sempre chega muito armado, né, com as coisas. E aí acho que depende um pouco do gênero, assim, né? Acho que faltaria, talvez, e aí eu me incluo nisso, a gente conseguir ouvir mais aquilo que é diferente, né? Aquilo que é diverso, aquilo que não está dentro da narrativa que a gente estava ansiando por ela, que é a que confirma o que a gente gosta, o que a gente já acredita, né? A gente sabe muito pouco lidar com a pluralidade das opiniões, né? E lembrando que opinião é diferente de discurso de ódio, né? Mas a gente sabe lidar muito pouco com isso, né? Então, acho que é meio por aí, assim. Para mim, em relação às críticas na internet, sim, é mais recorrente de mulheres, isso, sem dúvida. Até porque eu escrevo para uma revista feminina, né, que surgiu ainda nesse modelo de separar a revista feminina de masculina, que existe há 18 anos, né, a revista TPM, então eu publico lá, então muito do meu público vem de lá, né, vem no meu perfil, ele vem desse lugar. Então, são muitas mulheres, né, que já consumiam a revista, acabam vindo para o meu perfil, e elas muitas não costumam ser muito, não ponderar muito comentário, né, já, se você coloca ali uma personagem que tem um comportamento, uma atitude, né, muito fora do aceitável para uma mulher, aí já, não só para uma mulher, mas assim, comportamentos questionáveis, digamos assim, né? Não vou colocar no lugar do maniqueísta, mas do questionável. E tudo bem ser questionável, né? Mas aí eu sinto o medo dessa vigilância mesmo. Parece que tá todo mundo ali esperando você vacilar, né? Esperando você escorregar para, tipo, cair em cima. Os caras acho que são mais contidos na internet, porque sabem que tem, né, uma rede ali de pessoas que provavelmente se identifica, que vai te defender, né? Enquanto eles, dependendo dos espaços, não vão ter essa defesa. Mas eu acho que na internet é esse clima mesmo, assim, né? De vigilância e cobrança. Mas na vida offline, digamos assim, eu acho que eu sou mais acolhida por mulheres ainda, tipo, dentro do que eu faço e discordando da minha posição política, principalmente, é muito difícil que um cara que não concorda com o que eu produzo vá concordar comigo falando a real
frente a frente, sabe? Acho que eles são muito menos permeáveis, assim, né? A ouvir mesmo, né? Nem tipo, não é nem concordar comigo, mas é ouvir, deixar eu terminar uma frase, etc. Eu passo muito por isso, eu brigo com todo mundo, porque, porra, você quer ouvir o que eu tenho a dizer? Então deixa eu falar, pelo amor de Deus. Século XXI a gente tem que, tipo, falar, então, muito legal isso daí que você falou, mas, assim, eu não consegui terminar minha frase até agora, já faz 45 minutos. Então, eu acho que é isso, assim, acho que no offline rola mais uma empatia, pelo menos, se não é sororidade, pelo menos uma empatia, de ter vivido experiências parecidas, de você conseguir trazer exemplos ali, né, reais, e que você sabe que a pessoa também já foi impactada por aquilo, mas na internet é esse clima mesmo, assim, de parece que estou esperando, a espreita esperando um vacilo, assim, e é um pouco perturbador. Voltei, gente. Eu falo sempre na pior hora, Caio. Espero que não tenha ficado com uma careta. A gente acabou respondendo já. Não, claro. Eu queria só saber se pegou um pouquinho a pergunta do Guts, que ele fala sobre se o quadrinho pode servir ao público masculino para fazer reflexões sobre a idealização do corpo feminino. E eu queria aproveitar essa pergunta também, que era onde eu caí, porque no quadrinho, a gente, como eu falei, a gente fica dando muito spoiler, mas existe um relacionamento ali, né, dela, que muda depois que ela faz essa bariátrica, né? E aí tem uma questão que a Jéssica colocou e que a Carol também colocou ali no offline da gente, que está no quadrinho e que também está na vida real, que fala sobre esses relacionamentos, né? Sobre a dificuldade de estabelecer relacionamentos, né? Então, no caso dela, a modificação do corpo que pode levar ao fim de um relacionamento, porque também existe uma relação ali de domínio, às vezes, não que seja o caso do que acontece com a Navi, porque aí vocês vão ler e vão tirar suas conclusões, mas que poderia pedir para a Jéssica falar um pouco sobre essas relações, às vezes, de poder e de jogo psicológico que pode existir nesse relacionamento também, né, dessa modificação do corpo gordo e dessa relação de afetividade, né, desse relacionamento amoroso que deixa de existir a partir do momento que essa pessoa, às vezes, perde peso, sobretudo, né, e que a Carol colocou também dessa dificuldade de mulheres divergentes terem também um relacionamento, às vezes, porque os homens não estão preparados para lidar com esse tipo de postura, né, que também é um pouco a Navi. Esse é meu lugar de fala. Porque gente, a Navi, tem um lugar de fala que eu tenho, que ela se coloca, porque é isso, ela não é uma mulher passiva, que muda, né? Ela não passa pela essa transformação, é isso que a gente também quer colocar. A Navi não é a Cinderela, ela não é a Pretty Woman, ela não vai ser aquela mulher que vai passar por esse estereótipo da mulher gorda, da mulher feia, da bela, como é que é a novela mexicana? Ugly Betty, ela não é a Betty feia, que usa óculos como o meu, inclusive, e tem problemas, geralmente tem cabelos cacheados também, não sei o que, de repente volta alisada de lentes, salto alto e vira outra mulher. Isso é que é desserviço, não é né? Isso, não é? Não é isso. Mas ela já é uma mulher que tem um lugar, né, de se colocar e tal, e aí a Carol falou sobre isso, né? Quando você vai para esse lugar, como os homens também, não sei, não sabem lidar um pouco com essas mulheres que sabem onde estão e do que estão falando. Então eu tenho esse lugar da Jéssica falar, né? Que é um pouco que a Navi traz também desses relacionamentos que mudam, né? A partir dessas mulheres que se colocam. E o lugar de fala da Carol e como isso se relaciona e como o público masculino pode ser mediado a partir desse quadrinho para sair desse estereótipo também de idealização do corpo feminino. Não sei se fez sentido também, gente, mas vamos lá. Estamos nos levando para o encerramento, já estamos em quase uma hora e meia. A gente não quer terminar, a gente quer ficar aqui para sempre conversando. Mas, respondendo a pergunta do Guts, então, eu acho que o quadrinho sobre o texto da Navi, ele é essencial, né, para todo mundo, assim, acho que independe de gênero ou de orientação, eu acho que é urgente, assim, que se leiam, né, isso, outras narrativas. E essa vai muito ao encontro disso, inclusive da forma, né,
como esses corpos são tratados, né? Como mulheres gordas são tratadas e são lidas socialmente, como isso chega para a gente, né? Como a gente se sente com as leituras que fazem do nosso corpo o tempo todo, né? E como isso é traumático, como isso, assim, você precisa quebrar várias coisas, inclusive dentro de si, né? Você precisa descascar esse duplo para chegar aí no próprio osso e entender, né, quem você é, para além daquilo que estão te dizendo o tempo todo que você deveria ser, né? E aí, acho que respondido isso, na questão do quadrinho, assim, e desse jogo, né, por exemplo, da personagem com o marido, né, e aí o relacionamento dela acaba depois que ela, nossa, dei um spoiler gigante, mas assim, sofre depois da bariátrica, mas eu acho que tá muito ligado, né, eu não sei o quanto tem de autoficção aí da vida, de fato, da nave em relação a isso, mas está intimamente ligado com a questão desse domínio, né? Porque subentende-se que um corpo gordo ele vai ser um corpo submisso, né? Então, assim, é um corpo que é muito desejado, é muito fetichizado, não tem dificuldade de arrumar parceiro para transa, mas tem muita dificuldade de arrumar parceiro para ter um relacionamento, justamente por isso, porque quando isso conflitua, né? Primeiro, porque tem uma questão que as pessoas não querem assumir esse corpo num relacionamento. Quando ele é assumido, espera-se que seja um corpo com uma personalidade dentro desse corpo submissa, né? Então, assim, é aquele corpo que vai, grande maioria das vezes, sofrer relacionamentos abusivos, porque esse parceiro ou parceira vai dizer, ninguém vai te amar como eu, olha o seu corpo, só eu te quero e tal, ou vai tecer elogios a esse corpo para manter esse corpo. Uma vez que esse corpo não existe mais e junto com ele esse comportamento mais submisso também não existe mais, fica muito difícil manter isso, né? A equação que mantinha esse relacionamento pode ser que ela não se mantenha mais, né? Até porque esse corpo passa socialmente a ser lido de uma outra maneira e automaticamente, como o padrão é um padrão magro, quanto menor for esse corpo, né? Quanto mais embranquecido, quanto menos manchas ele tiver, quanto mais alisado ele tiver, e aí a gente falou sobre isso, mais perto do ideal, né, do padrão ele vai estar, e quanto mais perto desse ideal de padrão ele vai estar, mais desejado ele vai ser, e pode ser que nem seja um desejo tão pulsional, mas um desejo social, né, um desejo construído, um desejo de ostentação, né, aquilo, às vezes você quer ter, sei lá, um tênis da moda que é um tênis que nem é confortável, mas assim, como todo mundo deseja, automaticamente você passa a desejar e quer possuir aquilo também. A mesma coisa aconteceria com esse corpo dessa mulher, né? Então, a Sabrina até citou, né, o mito da Galateia, que eu não conheci, fiquei fascinada, assim, achei tão chique na nossa conversa aquilo, que depois eu fui até ler sobre. Vou usar. Eu achei muito legal. Eu vou usar muito isso para o resto da minha vida. Eu quero chegar na análise essa semana falando desse mito, que eu tenho minha de estátua, e ela representa isso. Eu estou achando que tem uma questão analítica aí, para mim, esse negócio aí. Falando subjetivamente, tem uma questão analítica para mim. Mas, voltando nesse assunto, então, assim, eu acho que são coisas que estão, de fato, muito ligadas, né? Eu acho que a gente fala muito pouco sobre o desejo, né, desses corpos. Então, são corpos que são lidos como assexuados, né? Então, assim, essa pessoa não transa, e aí, quando alguém transa com ela, é um favor que estão te fazendo. Ou quando ela tem um relacionamento, é isso. Na maioria das vezes, pode ser que seja um relacionamento abusivo. E isso deixa muitas marcas, porque daí, se essa pessoa for, de fato, amada de verdade, dificilmente ela vai acreditar, né? Esse duplo vai estar ali falando, não, você não é amada, porque teu corpo é gordo, porque teu corpo é fora do padrão e tal. E assim, é preciso muita terapia, muita análise, muito autoconhecimento, muita troca com outros pares, assim, para entender que, tipo, isso não acontece só com você, que é uma questão social que te atravessa, que é estrutural, entre várias outras questões, assim. Por isso que não é tão simples quanto só emagrecer, né? E aí isso fica muito evidente no quadrinho, justamente por isso, porque ela emagreceu, e aí quando ela emagreceu, e aí, né? E agora, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com
esse corpo magro, com esse corpo desejado, com esse corpo que é bajulado, com esse tratamento mais humanizado que me dão, né? Porque um corpo gordo, ele não é humanizado, né? Ele é o tempo todo desumanizado, entra naquela questão do selo, né? Que a gente tem que lutar só para existir, e aí habitar um corpo que é um corpo padrão faz com que você não precise, né? Ficar lutando por essa existência, né? Automaticamente tua existência está validada a partir daquele corpo, né? Mas uma pessoa que nunca lidou com isso, como é que ela faz, né? Como é que ela lida? Como é que ela passa? Ela era invisível para a sociedade até então, né? Como é que ela passa a existir a partir daquele momento? E aí, como é que ela deseja a partir daquele novo lugar, né? E aí, enfim, eu posso passar o resto da noite elucubrando sobre isso aqui, mas eu vou deixar vocês falar um pouquinho também, só um pouquinho. Vai, Carol, fala um pouquinho que a gente tem que encerrar para deixar o pessoal também chegar no dia seguinte, que a gente já está aqui quase 1h30. Eu vou pedir para você fazer sua É fala e a gente já difícil, vai só que a encerrando. Jéssica fala, cada frase que a Jéssica fala, minha cabeça vai assim, parece que abre um portal, assim, eu fico pensando em muitas questões. Mas eu acho que é isso, a gente tem que. A gente tem que, né? Como isso é horrível. Mas eu tô pensando sobre esse lugar, assim, de tipo. Por que os homens se interessariam, né, pelo que a gente faz? E a gente ainda tem uma produção, né, no geral, né, sendo bem generalista, de entrar mais fundo, assim, na questão dos afetos, dos desejos. Não que os homens não façam isso, mas a gente está fazendo isso já dando uns tocos, assim, uns chutes na porta, né? Por exemplo, fala uma HQ de um homem que fale sobre a relação dele com o próprio corpo, né? Não sei, eu vejo isso como como uma lacuna mesmo, né? Eu mesma faço quadrinhos sobre masturbação ou sobre relacionamentos, e aí eu sempre recebo mensagem de homens falando, mas por que você não fala como que o homem se sente quando alguém fala mal do corpo dele? A gente também sofre a gente também sofre preconceito e tal, mas gente, eu vou falar do que vocês estão sentindo, sabe? Não que eu não possa e que eu não use isso como ferramenta para o meu trabalho, para criar meus personagens, mas me interessa muito mais um quadrinho hoje de um cara que vai entrar nessas questões ditas femininas, ou entendidas ainda como femininas, do que um quadrinho que vai, sei lá, tratar de temas que já estão desgastados, né, em termos de produção masculina, né, sei lá, a forma como eles veem as mulheres, né, por que eles não se olham mais para dentro, sabe? E eu acho que eu tenho orgulho que a gente, enquanto mulher e artistas, né, dissidentes, digamos assim, a gente acaba entrando nesses lugares onde os caras não querem ir muito, assim, sabe? E eles estão prestando atenção que, cara, eles estão ficando para trás, isso está refletindo nos relacionamentos, eles não sabem mais como lidar com toda a nossa desconstrução, né, primeiramente interna e depois social, então, com todas as nossas conquistas, né, isso falando de uma bolha, claro, privilegiada, mas assim, a gente está se entendendo muito mais, está expressando muito mais nossos desejos, nossas vontades, e os caras não sabem o que fazer, esse é o ponto, então, aí os caras estão cada vez mais, né, percebo, cada vez mais querendo controlar as relações, né, acho que a Liv Stromquist falou isso para mim na entrevista, ela é uma quadrinista sueca, né, que lançou agora uma HQ nova, que ela fala isso, né, enquanto as mulheres estão... Eu que sou chique, né, a pessoa entrevista a Liv Stromquist, e eu que sou a chique aqui, pá, tomar banho. Tenho meus acessos, querida. Mas é isso, assim, ela fala, as mulheres estão expressando cada vez mais, se colocando cada vez mais, e os caras se sentem acuados e acabam criando mecanismos de controle de relacionamento, né, dos quais eles decidem o ritmo da relação, decidem o quão eles vão se entregar na relação, quanto eles vão se envolver ou não, e tá, tipo, criando um descompasso muito desconfortável, né, porque a gente está se colocando mais e os caras estão cada vez, parece que estão mais resistentes a esse mergulho dentro deles mesmos, sabe? Não sei, é uma impressão que eu tenho, eu tenho uma amostragem até que considerável, então eu me sinto nesse não lugar, assim, né, nas relações, não lugar não, né, eu tenho meu lugar, mas essa interação, assim, com os homens está bem complicada. Por isso que eu falei que é meu lugar de fala, o lance de não ser aceita pelos caras. Enfim, desabafo. Então é assim que a gente termina essa noite.
Não é, gente? Caras, presta atenção, caras. Não, a gente encerra querendo ficar, né? Tem muita gente, queremos ficar aqui para sempre. Gente, precisamos ir. Mas essa conversa continua, claro. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença e a participação de vocês, né? Jéssica, Carol, fico muito feliz de conversar com vocês. E deixo aqui também, ó, eu coloquei o da Jéssica, faltou só no final de Balbino ali tem um hífen, vou colocar aqui já o dela correto. Então sigam as minas, acompanhem seus trabalhos para vocês continuarem essas conversas. E aí vocês ficam sabendo mais sobre essas discussões e ficam a par de tudo isso. E aí o da Jéssica, que tá certinho aqui. Porque é isso, é onde as discussões estão rolando. Caras, não tenham medo. Chega junto. A gente não morde muito. Só deixa a gente falar, né? Porque se não deixar também, vai ruir. Procurem saber, Lindos Sons, que logo mais vai sair um ensaio meu sobre ela, inclusive num dossiê que a Aspas está organizando só com mulheres, falando sobre mulheres. Está sendo organizado aí por várias aspianas, e aí a gente vai fazer também o lançamento assim que estiver pronto. E eu falo exatamente sobre um quadrinho chamado Origem do Mundo. Quem sabe a gente faz um novo Aspas Comenta para falar sobre ele. Já quero, porque eu li esse quadrinho, adorei, já quero. Olá. Vim aqui nesse debate. Já estamos aí amarrados com o próximo. Então, se vocês gostaram, novamente, acompanha a gente, siga, curte, compartilha. Logo mais vai estar no Instagram e no Facebook, no YouTube. Eu estou super confusa nas redes já. No YouTube, e a gente vai colocar algumas imagens aí para vocês verem mais. Então, gente, é isso. Leiam, se possível, entrem na Nemo, aproveitem o desconto hoje e amanhã, dia 8 e 9 de junho, tá certo? 2021. O duplo o cupom, para vocês terem um desconto de 30% nessa obra e conhecerem e apoiarem tanto as artistas quadrinistas, apoiarem essa causa, que é super importante a gente discutir, debater, para a gente começar a realmente quebrar esses estereótipos, para as pessoas terem o direito de ser apenas, sem mais, sem né? Sem vírgula, sem adjetivos. A gente quer chegar no momento de não ter adjetivos, apenas ser. Mas enquanto ainda existem adjetivações, a gente continua discutindo e questionando as adjetivações também. E é isso. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Mas em nome da Aspas, eu particularmente agradeço muito a conversa e a participação de vocês nesse Aspas Comenta. Eu quero só agradecer, quero deixar um beijo para quem acompanhou a gente aqui. Eu adorei, por mim eu ficaria muito mais tempo, mas eu entendo que a gente tem que acabar até para ter um gostinho de quero mais, né? E é isso, estou muito feliz, foi muito bom. Desculpa eu ter falado absurdamente, mas é que são muitos anos de silenciamento, então qualquer possibilidade de fala, a gente quer falar. Mas obrigada mesmo, estou muito feliz e saio refletindo muito mais do que a hora que eu cheguei. Beijo, gente, obrigada. Eu também só agradecer, né, a presença de vocês e esse papo, né, que foi incrível e espero que tenha gerado boas inquietações aí no cérebro de vocês. Obrigada, meninas. Então, gente, obrigada por quem acompanhou até aqui. Sigam a Aspas e até o próximo Aspas Comenta. Tchau, tchau.